Prontinho, então vou colocar aqui logo, né, o nome da live para o pessoal que for entrando já saber. Mitos sexuais. Pode ir colocando aí para mim quais os mitos sexuais que você já ouviu. Me conta. Me conta, porque nessa aulinha a gente precisa tirar, viu? Tirar, deixar, fazer com que esses mitos deixem de existir, tá? Então, fiquem aí à vontade para fazer pergunta, para interagir. Mas antes da gente começar, eu preciso te dizer que eu estou super ansiosa. Boa noite, Luciana. Eu estou aqui super ansiosa. Por quê? Porque amanhã é o dia que vai começar a nossa semana da sexualidade. A aula 1 será liberada. Então, quando você acordar amanhã, né, e der lá perto das 9 horas da manhã, você vai ver que chegará aí no seu e-mail a primeira aula, né, da semana da sexualidade. Isso é muito bom, não é mesmo? Então, sejam todos bem-vindos, Jaque, Mel, Luciana, Dalila, Josi, Kelly, todos. Sejam todos bem-vindos. E aí, eu vou pedir para você chamar aquele seu amigo, lembrar o seu namorado, seu noivo, seu cônjuge de participar da Semana da Sexualidade, tá? Muita gente tem me perguntado, mas Eliane, a Semana da Sexualidade é só para as mulheres? Não! A Semana da Sexualidade é para mulheres e para homens, certo? É para você que é solteiro, é para você que tá namorando, é para você que tá noivo, viúvo, divorciado e para você também que é casado, tá bom? Então, é para todo mundo, é um evento online, é um evento gratuito e a gente pode participar, vocês devem participar, tá bom? Então, vou esperar vocês chamarem aí todos os amigos, as amigas, marcar o povo, joga no grupo da igreja, no grupo da faculdade, coloca essa semana da sexualidade em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque eu quero formar um exército de pessoas felizes sexualmente. Então, quanto mais gente for feliz sexualmente, melhor vai ser, mais feliz eu vou ficar, mais maior vai ser a minha sensação de dever cumprido, porque esse é o meu objetivo de vida, tá? Formar um exército de pessoas felizes sexualmente. E aí eu vou aproveitar para lembrar para você que aquela promoçãozinha que eu fiz do livro, quem comprar o livro no mês de outubro tem um desconto na Jornada Vagina Fitness. Vocês já sabem que a Jornada Vagina Fitness, a quarta turma, a gente vai começar aí no domingo. Então, domingo, 1º de novembro, nós vamos ter a quarta turma da Jornada Vagina Fitness. E quem comprar o livro no mês de outubro ganha um desconto. Um desconto que com certeza ainda vai ser maior do que o valor do livro, viu, gente? Então fique esperto aí, fica ligado, vale a pena, viu? Então vamos começar? Vamos conversar sobre os mitos, né, na área da sexualidade. E eu tinha visto alguém aqui que tinha escrito alguma coisinha sobre os mitos aqui. Pronto. Então, a Tiele tá me perguntando assim, ó. Explica sobre a vagina ser autolimpante. Eu não entendo. Pronto, vamos explicar, viu? Deixa eu só pegar a vagina para que você entenda. Prontinho. Já estou com a minha vagina em mãos para que você entenda como é que a vagina, Eliane, pode ser autolimpante, né? Então, vamos lá. Olha só, aqui eu tenho a vulva, certo? Então, ó, para vocês entenderem, ficarem craques, é o seguinte, essa região externa toda, que envolve os grandes lábios, que envolve os pequenos lábios, o clitóris, a uretra, a entrada aqui da vagina,
o púbis, essa região toda, ela é a vulva, certo? Então, quando a gente fala que a vagina é autolimpante, nós não estamos falando da vulva, estamos falando da vagina, tá? Essa abertura, esse buraco por onde o bebê passa, por onde a menstruação sai e por onde o pênis entra. A vagina, ela é um órgão, ela é um órgão que é autolimpante. Isso significa que você não precisa enfiar o dedo lá dentro para puxar a sujeira. Isso significa que você não precisa fazer ducha vaginal e enfiar o chuveirinho lá dentro para lavar lá dentro. Isso significa que você não precisa fazer banho de assento para lavar a vagina. Por quê? Porque ela tá 24 horas produzindo algum muco. Isso significa que ela tá o tempo inteiro, ó, colocando para fora os micro-organismos que tentam entrar. Ela tá o tempo inteiro fazendo com que aquele canal ali todo continue limpinho. Então, se você vai lá e enfia o dedo, se você vai lá e coloca o chuveirinho lá dentro e lava com água, você na verdade vai estar tirando a proteção que existe na sua vagina. E ela vai entender como uma agressão. E ela vai fazer o quê? Meu Deus, socorro! Eu estou precisando de mais muco, mais limpeza. Eu preciso produzir mais material. Entende? Então, ela vai sair produzindo mais material, mais muco. Por quê? Porque você foi lá e tirou o que não devia tirar, certo? Então, a gente não lava a vagina. A gente não coloca dedo para puxar nada lá de dentro. A gente não coloca ducha vaginal lá dentro. A gente não faz nada para limpar a vagina. Por quê? Porque ela se limpa sozinha. Ela é autolimpante, ela vai se limpar sozinha. E se você ficar tirando a sujeira, né? Se você ficar tirando a secreção vaginal, o que você vai estar dizendo pro seu corpo? Produza mais. Por isso que tanta gente diz assim, Eliane, eu comecei a colocar o meu dedo, puxar lá aquela sujeirinha branca que tinha na vagina e parece que aumentou. Aumentou mesmo. Por quê? Porque você foi lá e tirou o que não devia, certo? Então aumenta, ok? Ficou claro? Entendeu, Tiele? A vagina é autolimpante. Agora, a vulva é autolimpante? Não é, meu povo. A vulva não é autolimpante. Por quê? Porque aqui a gente tem glândulas, que produzem suor, temos. A gente tem glândulas sebáceas que produzem gordura, temos, tá? Então, entenda uma coisa, só água não limpa gordura. É a mesma coisa de falar pro seu cabelo, né? Olha, eu vou agora só lavar meu cabelo com água. Agora eu vou lavar meu corpo só com água. Não dá, por quê? Porque a gente tem célula a gente também tem glândulas que produzem o quê? Gordura. E gordura, gente, não sai com água, certo? Então a gente precisa usar um sabonete aí com pH adequado. Qual é o pH adequado? Entre 4 e 4,5. Como é que você vai saber se o seu sabonete tem o pH adequado? Eu oriento o seguinte, entre no site e pesquise, tá? Entra no site do seu sabonete, do sabonete que você quer comprar e pesquisa ali qual é o pH. Por quê? Porque nunca vem na embalagem. A gente queria muito que viesse na embalagem, mas não vem. Lá só vem assim, pH adequado, pH equilibrado, certo? Então, fica aí esperta, tá? Ninguém lavando vagina, a gente só lava o quê? A gente só lava a vulva. Aqui um monte de gente me falando que está ansiosa para a Semana da Sexualidade. Muito bom. Patrícia, não estou conseguindo me inscrever. Mulher, vai lá no link, me chama no privado, que eu te envio o link diretamente para ver se a gente consegue
resolver esse pepino, certo? Então amanhã, às 9 horas da manhã, vocês vão receber a aula, a primeira aula no seu e-mail. E depois que você assistir a aula, vou dar um spoiler aqui, vocês vão ter que ir lá no Telegram, porque vai ter uma atividade muito bacana no Telegram para que vocês preencham e vocês vão descobrir como é que anda a vida sexual de vocês. Não é bom? Bom demais! Isso aí! Certo? Muito bom! Gente, aproveitem, perguntem aí, tá bom? Perguntem, mito ou realidade? Isso e isso. E a Raquel já fez uma pergunta aqui bacana, muito legal. Raquel perguntou assim, ó, mito ou realidade? Existem posições sexuais que ajudam a engravidar? Mito! É um mito. Por que que é um mito? Porque mulher engravida na posição papai e mamãe, mulher engravida de 4, mulher engravida com as pernas para cima, mulher engravida. Gente, a gente só precisa de um espermatozoide para engravidar. Então, você imagina que tem um monte de espermatozoides sendo fabricado, milhões de espermatozoides sendo fabricados, mas você só precisa de um para engravidar, tá? Então, esse negócio de que posição sexual que faz com que o pênis vá lá mais no fundo e o espermatozoide seja liberado lá já pertinho, né, do útero, para facilitar a gravidez, isso é mito, ok? Por quê? Porque existe uma química fantástica entre espermatozoide e óvulo, eles se atraem, sabe? Eles vão se atraindo, se atrai pelo outro, um foge para perto do outro, certo? Então, não existe posição para ser mais fácil engravidar, certo? A mesma coisa vale para quem anda pensando que colocar as pernas para o alto e ficar mais tempo com os espermatozoides lá dentro, né, com a perna levantada, sem ir no banheiro logo, faz com que você engravide mais fácil, certo? É mito. Eu digo geralmente para as pessoas que querem engravidar o seguinte: vá para a relação sexual, mas vá assim para curtir o momento, para ter prazer, que as suas chances vão aumentar de engravidar. Porque se você for para a relação sexual pensando, né, ansiosa, ai meu Deus, será que vai ser dessa vez que eu vou engravidar? Ai, eu quero tanto engravidar. Você já vai ter uma chance grande de não engravidar, certo? E se caso você já está tentando há muito tempo e não está dando certo, vale a pena uma investigação para ver o que está acontecendo. E lembrem-se, a investigação nunca é só por parte da mulher. A investigação também precisa acontecer por parte dos homens. Homens estressados, homens que hoje em dia, né, só pensam em trabalhar e é uma correria danada, não dormem direito, não se alimentam direito. O que os estudos têm mostrado? Que a produção dos espermatozoides tem caído, ok? Então, às vezes a dificuldade não está na mulher, às vezes a dificuldade está no homem. Então, os dois precisam pesquisar, certo? Muito bom! Vamos mais uma? Rose! Rose tá me perguntando aqui. Tamanho do pênis interfere no prazer? Essa aí eu até coloquei lá nos stories, né? Me lembrem as que eu coloquei nos stories, certo? Então, ó, eu tenho aqui um pênis e eu tenho aqui uma vulva, certo? Então, vamos pensar aqui. Gente, por que essa ideia de que o tamanho do pênis faz com que a mulher tenha mais prazer, né? Ela é tão difundida. Ela é muito difundida porque é isso que a gente vê nos filmes pornográficos, né? Os filmes pornográficos têm uns atores lá que tem uns pênis, né, que passa de 20 centímetros, aqueles negócios lá. Então, você imagina, o pênis no filme pornográfico, ele é escolhido a dedo, são homens que têm o pênis realmente muito grande. E aquela ficção ali da pornografia, parece, né, a ideia que passa é a seguinte: quanto mais profundo você colocar o pênis, mais prazer a mulher tem. Então, vamos lá, por que o tamanho do pênis interferir no prazer é um mito? O tamanho do pênis interferir no prazer é um mito porque o prazer da mulher não está no fundo da vagina, ok? Então, prestem atenção aqui em mim.
O prazer da mulher não está lá no fundo da vagina. O prazer da mulher está nos primeiros 3 centímetros. Então, é na entrada, certo? Então, eu tô querendo te dizer, ó, que enquanto você não tá vendo aqui o meu dedo, é a região que tem prazer. Você viu aqui o meu dedo do outro lado, tá percebendo, ó? Viu o meu dedo do outro lado, significa que já é uma região lá dentro da vagina que nós não temos tanta sensibilidade ou nenhuma, certo? Então, a maioria das mulheres não tem sensibilidade lá no fundo da vagina. Então, é um mito pensar que quanto maior o pênis, mais prazer essa mulher vai ter. Porque quando eu colocar o pênis lá dentro, lá no fundo, ela vai suspirar de prazer. Não! Por quê? Porque o prazer feminino está logo na entrada da vagina, está nos primeiros 3 centímetros da vagina, e pode ser até menos, pode ser 2. Isso aí vai depender muito de como anda como anda a saúde do seu assoalho pélvico e como anda a vascularização do seu clitóris. Certo? Porque se você é uma mulher que não faz um exercício de assoalho pélvico, se você é uma mulher, né, que, coitada, não percebe esse prazer, né, não se permite gostar de uma sensação de outra, ficar bem excitada, então provavelmente o seu órgão tá atrofiadinho, viu? Então, ó, assoalho pélvico atrofiado, clitóris atrofiado, vai ser menos que 3 centímetros. Tá? Então, entenda uma coisa. Quando nós, mulheres, liberamos a nossa cabeça, que é o que eu vou falar tanto para vocês na Semana da Sexualidade, então se inscrevam. Quando a gente libera o nosso corpo para o prazer, o que é que vai acontecer? A gente vai estar acordando tudo. A gente vai estar falando assim, ó, meu corpinho funciona que eu quero ter prazer, tá? E aí, quando a gente faz isso, né, a gente vai deixar o nosso órgão sensível, atuante. Por quê? Porque é um órgão sensitivo, certo? Então tem que chegar sangue para ele estar saudável, tem que funcionar tudo direitinho ali embaixo para ele estar saudável. Então, o que a gente precisa entender desse mito? O tamanho do pênis não interfere no prazer feminino. Agora, a espessura, certo? A espessura, ela pode interferir. Então, se for um pênis muito fino, a ponto de ficar entrando ar na vagina, né? Se for, imagina aí, um pênis fino ou uma vagina que está mais larga. Então, isso aí pode dificultar um pouco o prazer. Então, a espessura interfere muito mais do que o tamanho. E aqui eu gosto de ressaltar uma coisa muito importante, né? Olha só, os homens, eles erraram com a gente. Eles erraram com a gente enquanto mulheres. Por quê? Porque eles colocaram que o nosso prazer, né, e que o prazer deles dependia de um peito grande, uma bunda grande, uma cintura fina, um não sei o que lá. Então, foi um erro histórico, inclusive. Então, por muitos anos, isso foi difundido, de que o tamanho do peito, o tamanho da bunda, o não sei o que lá, ia interferir no prazer, certo? E aí, agora, a gente volta, né? Eles estavam errados, certo? Esses homens estavam errados. Aí agora a gente volta para o homem e faz a mesma coisa que eles fizeram com a gente. Então, um momento eles falaram do nosso peito, da nossa bunda, que tinha que ser grande, que tinha que ser assim, assado, para ter prazer. Aí agora a gente volta para esse homem e fala, pinto pequeno, pênis pequeno, não faz nem cócegas, não tenho prazer. Então, a gente está devolvendo um erro deles, né? A gente está fazendo o que a psicologia chama de mecanismo de defesa. E a gente não vai ganhar nada com isso. A gente não vai ganhar mais prazer diminuindo um homem em função do tamanho do pênis dele, certo? Olha, um homem que sabe fazer uma boa carícia, gente, o pênis vai ser só a cereja do bolo, certo? E lá na jornada Vagina Fitness tem várias aulas onde eu ensino passo a passo para esses macho tudo saberem pegar nessas mulheradas, tá?
Ó, saber pegar na sua esposa, saber estimular a sua esposa, que carícia que eles devem fazer para conseguir fazer com que essa mulher tenha mais prazer. E eu não tô nem lá falando do pênis, eu tô falando do dedo, tô falando de um estímulo, certo? Então, o que os homens precisam? Eles precisam aprender a estimular as mulheres corretamente. Eles precisam entender o caminho do prazer feminino. É isso que está faltando à população masculina. E o que está faltando, Eliane, para a população feminina? Para a população feminina, está faltando dizer assim, eu gosto assim. Aí, continua, assim tá bom. Tá faltando isso pra gente. Por quê? Porque homem nenhum tem um chip na cabeça dizendo como é que o seu corpo feminino funciona. Então, nós, enquanto mulheres, a gente também precisa falar pros homens, tá? Como é que eu gosto de ser tocada. Eu tenho que falar pro meu marido o que funciona, o que não funciona, para que ele faça do jeito certo, que eu gosto. Por quê? Porque relação sexual boa é relação sexual que o homem tem prazer e que a mulher também tem prazer, certo? Os dois precisam sair satisfeitos da relação sexual, ok? Então, fiquem atentos, porque na jornada Vagina Fitness eu ensino tudo isso, tá? Para homens e para mulheres. Então, vão lá ser meus alunos para vocês aprenderem tudo direitinho, certo? Outra pergunta boa que a Andressa tá aqui me lembrando, que eu também coloquei lá nos stories, né? Parto normal faz com que a vagina fique larga, ok? Ó, será, gente, que isso é mito ou realidade? Parto normal faz com que a vagina fique larga? Então vamos voltar para o nosso conhecimento sobre a vagina. A vagina é um órgão que naturalmente tem a capacidade de alongar, certo? Deus fez assim. Deus fez a vagina com a capacidade de se alongar. Para quê, Eliane? Para receber o pênis. Para quê, Eliane? Para passar um bebê, certo? Então, o corpo feminino, no momento do parto, ele passa por inúmeras modificações que tem a ver, inclusive, com hormônios que atuam com uma dosagem única para o momento do parto, ok? Então, esses hormônios que vão atuar ali no momento do parto, eles vão fazer com que o seu corpo, o corpo da mulher, tenha condição de fazer com que um bebê passe por ali. Certo? Então, a vagina, ela tem a capacidade de se alongar. Então, parto normal deixa a vagina mais larga? Não, não deixa a vagina mais larga. Ai, Eliane, e eu percebi que depois que eu pari, a minha vagina não tá mais a mesma coisa. Provavelmente, a diferença que você está percebendo não tem a ver com a vagina em si, tem a ver com o quê? Com o seu assoalho pélvico, porque infelizmente no Brasil, né, as mulheres, elas não são bem educadas em relação ao assoalho pélvico. Então a gente poderia aprender a contrair o assoalho pélvico, a trabalhar o assoalho pélvico desde a infância, mas a gente não aprende. Logo, a gente passa por uma gestação sem fazer com que esse assoalho pélvico seja preservado, com que a sua força seja mantida durante a gestação. A gente não se prepara para a maternidade. E aqui eu gostaria de fazer uma ênfase. O que enfraquece o assoalho pélvico? O que enfraquece o assoalho pélvico é a maternidade. E a maternidade começa desde a gestação e vai até, né? até sempre, né? Mas eu queria frisar aqui, principalmente, aqueles anos onde a gente carrega o bebê, carrega o filho. Por quê? Porque tudo isso significa sobrecarga no seu assoalho pélvico, tá? Então, trabalhar, né, o assoalho pélvico, preparar o assoalho pélvico não é um evento exclusivo para a gravidez, devia ser um evento da sua vida. Você é mulher, então prepare bem o seu assoalho pélvico para
o feminino, para tudo que o feminino exige de você. Mas se você está grávida, de forma específica, você vai preparar o seu assoalho pélvico não para o parto. Você vai preparar o seu assoalho pélvico para a maternidade. Então, você vai treinar seu assoalho pélvico durante a gestação, você vai treinar logo depois do parto, ok? 6 horas depois do parto, você já pode começar a fazer exercício. Se for cesárea, 8 horas depois do parto, ok? Então, preparar o assoalho pélvico é um preparo importantíssimo para a maternidade. Se você não quer ser mãe, preparar o assoalho pélvico é algo importantíssimo para o feminino, porque outras demandas existem, né? Outras necessidades existem, como por exemplo, a gente engorda, a gente emagrece, a gente envelhece, certo? E se a gente passa por tudo isso, isso significa que o nosso assoalho pélvico, ele vai ser requisitado. A gente quer se exercitar, assoalho pélvico vai ser requisitado também, certo? Então, preparem o assoalho pélvico. Para quê? Para o feminino, para a vida. E os homens, Eliane, prepara o assoalho pélvico também. Para quê? Para ter um pênis saudável, que fique ereto, para ter o controle da ejaculação, também importante, tá? E onde é que eu aprendo tudo isso, Eliane? Você vai aprender lá na Jornada Vagina Fitness, mas antes da Jornada Vagina Fitness, você precisa passar pela Semana da Sexualidade, ok? Que começa quando, Eliane? Começa amanhã. Então, corre, criatura, e se inscreva, tá bom? Vai chegar onde, Eliane? Essa aula que você vai dar para a Semana da Sexualidade vai chegar no seu e-mail, no e-mail que você cadastrou. Vai chegar lá, certo? Vai dar tudo certo. Precisa estar no Telegram? Precisa, porque as atividades que eu for passar vão chegar onde? Lá no Telegram. Tá bom? Então, as atividades práticas, eu vou colocar o arquivozinho lá no Telegram, certo? Vamos lá? Entenderam tudo, meu povo? Vamos para a próxima. Boa, aqui. Raquel tá perguntando, Eliane, o cheiro da nossa vagina pode variar? Pode, certo? O cheiro da nossa vagina, ele pode variar. Ele pode variar em relação ao nosso ciclo menstrual. Cada fase do ciclo, a gente pode ter um cheiro específico da vagina. Existem, inclusive, alguns artigos que apontam que a depender da forma da sua dieta, né? Então, a depender do que você come, isso também interfere aí no cheiro da vagina. Mas vamos entender uma coisa, vagina sempre vai ter cheiro de vagina. Então, vocês precisam aprender a tirar a calcinha, cheirar a calcinha e se adaptarem, se acostumarem, na verdade, essa é a palavra. Vocês precisam se acostumar com o cheiro da vagina de vocês. Por quê? No dia que vocês estiverem com algum tipo de problema, alguma inflamaçãozinha, uma infecçãozinha, uma vaginose, um negócio estranho lá embaixo, o que é que vai acontecer? A primeira coisa que acontece é mudar o cheiro. E quando mudar o cheiro, você vai entender que tem alguma coisa errada. Então a gente precisa se acostumar com o cheiro da nossa vagina, para que se caso, né? Tomara que não aconteça, mas se caso acontecer de alguma coisa estiver mal ali, estiver dando errado, você logo reconhecer que tem alguma coisa errada e fazer algo para melhorar logo, certo? Mas o cheiro da nossa vagina varia, sim, senhora. Muito bem. Que mais, meu povo? Indica sabonete íntimo, mulher. Olha, eu não sei uma marca para te indicar. Eu vario muito aqui em casa, então cada época eu uso um diferente. Mas existem alguns aspectos que são importantes de você observar, tá? Se é um sabonete, né? Se é um sabonete líquido íntimo, que ele faz espuma demais, desconfie do pH dele, certo? Se é um sabonete íntimo que faz arder, desconfie também. Então, nada desses negócios com menta, com sei lá o que o povo vende, que é quase muito domiciliar, né? Feito quase em domicílio e saem vendendo. Cuidado com esses também,
tá? Por quê? Porque o pH ideal não faz muita espuma, tá? Então, fica ligado, não faz muita espuma. Então, se você pegar um sabonete líquido aí íntimo, que faz espuma demais, que tá ardendo, desconfie, porque provavelmente não é bom, certo? Sabonete glicerinado de bebê é bom? Sabonete glicerinado de bebê é melhor do que o sabonete comum, porque a gente tá falando de pH. E o pH do sabonete comum tá entre 8, 9, enquanto que o da vagina varia ali entre 4 e 4,5. Então, o do bebê geralmente tem 5, 5,5, né, de pH. Então, já é melhor do que o pH do sabonete comum, certo? Já é melhor, mas não é o suprassumo, tá? Então, o suprassumo seria um sabonete líquido íntimo, beleza? Ok. Ok. Ótimo. Estão me perguntando o seguinte aqui, ó. Mito ou verdade? Anticoncepcional baixa a libido em todas as mulheres? Então, essa pergunta foi muito bem elaborada, né? Poderia ser uma questão de prova na faculdade. Então, veja bem. Mito ou verdade? Anticoncepcional baixa a libido em todas as mulheres? Em todas, não. Só na maioria delas. Eu gosto de falar bem assim, certo? Então, anticoncepcional não baixa a libido em todas as mulheres, só baixa na maioria delas, certo? Então, quais são os outros efeitos aí do anticoncepcional? Ele faz com que sua lubrificação diminua, o seu desejo por sexo diminua, ele faz com que suas pernas fiquem mais inchadas, você pode começar a se perceber, então, toda inchada, tendo dores de cabeça, enxaquecas muito fortes, pode te dar também a predisposição a derrame cerebral, pode também, o que mais? Trombose, risco de trombose. Então, gente, quando a gente pega o anticoncepcional... Ai... Esqueci minha água hoje de novo. Pera aí que eu vou pedir um help. Meu bem, me vê uma água, por favor. Pedi um help aqui, né, para uma aguinha, porque eu venho e esqueço de trazer a água, né? Aí eu fico aqui tossindo. Mas olha só, sobre o que eu falava? Falava sobre o anticoncepcional. Então, se você pegar a bula do anticoncepcional e ler a bula dele, você vai se desanimar. Você vai se desanimar. Por quê? Você não vai ter filho não, né? Mas, em compensação, você vai ter tanta modificação no seu corpo que vai ser um horror. Obrigada. Então, o que eu sempre digo? Método contraceptivo não é uma decisão que cabe só às mulheres. Escolher um método contraceptivo cabe ao casal, certo? Isso significa que se você namora, se você tá noiva, é uma conversa, é um estudo que vocês dois vão ter que fazer juntos. Por quê? Porque vocês vão ter que decidir juntos o que é melhor para o casal, tá? Então não existe mulher, a responsabilidade é sua para não engravidar. Não, não existe isso. Existe nós enquanto casal, vamos fazer o quê para não engravidar? Qual é o método, né, que tem menor risco aí para mim, para tu, para nós, né? E aí vocês decidem o que é melhor para o casal. Então, é um mito ou uma verdade que o anticoncepcional baixa a libido das mulheres? É uma verdade. Agora, é em todas? Não, não é em todas. É só na maioria das mulheres, tá? É preciso muita coragem para tomar um anticoncepcional, meu povo. É preciso muita coragem. Ok. Outra pergunta interessante aqui, ó. A menopausa tira o libido? Pode tirar, certo? Mas isso também é muito variável. Por quê? Porque na menopausa, aliás, o que é menopausa, né? Menopausa, o nome significa assim, ó, a última menstruação, certo? Então, menopausa, última menstruação. Agora, o que é, Eliane? Climatério.
climatério são todos aqueles sintomas que antecedem a última menstruação e também estão depois da última menstruação, certo? Então, nesse período onde a mulher está vivenciando o climatério, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma alteração nas dosagens hormonais dela. E significa que um dos hormônios, chamado estrogênio, ele vai diminuir de quantidade. E quando o estrogênio diminui de quantidade, a gente perde o desejo sexual, certo? Então, por isso que muitas mulheres que já passaram pela menopausa, elas falam assim, nossa, Eliane, eu tô sem lubrificação, eu tô sem desejo sexual, porque de fato, essa fase muda muito os nossos hormônios. É uma fase que você está se adaptando, né? Você está passando para um novo momento da vida. Isso significa ficar sem sexo? Não, de jeito nenhum. Mais um motivo para mulheres climatéricas, tá? Mulheres que já passaram aí pela menopausa, fazerem exercício do assoalho pélvico. Por quê? Porque o assoalho pélvico, quando ele tá lá atuante, né? Forte, serelepe, né? Funcionando, ele vai fazer com que o seu corpo entenda que aquela região é uma região importante para você. E aí a lubrificação não vai ficar terrível, tá? Você vai ter mais vida lá embaixo, mais vida em todos os seus órgãos pélvicos, e isso vai ser mediado pela função muscular, que vai puxar sangue mesmo, tá? Então, esse músculo, quando funciona, ele faz com que o sangue chegue mais, faz com que Tô ruim hoje, hein, meu povo? Faz com que Desculpa, viu, gente? Desculpa, eu tenho sérios problemas com a garganta seca. Então, você é novo por aqui, vai acostumando, tá? Mas por hora, desculpe. Então, o que vai acontecer, meu povo? O assoalho pélvico bem trabalhado, ele vai fazer com que mais sangue chegue ali na região, certo? E aí vai dar certo. Ok. Vamos ver essa aqui. Amanda tá me perguntando assim, ó. Eliane, a hipertrofia dos pequenos lábios pode interferir na relação sexual, gerar dor, mito ou realidade? Eu imagino, né, Amanda, que você tá falando do tamanho dos pequenos lábios, certo? Porque, ó, o tamanho dos pequenos lábios, a gente tem que entender uma coisa. O tamanho dos pequenos lábios sempre vai ser muito variável, certo? Entre uma mulher e outra. Então, isso significa que uma pode ter os pequenos lábios bem pequenos a ponto de ficarem escondidos dentro dos grandes lábios e outras podem ter pequenos lábios que sobrem depois ali dos grandes lábios, certo? Então, vocês estão percebendo aqui que essa vulva, ó, essa vulva, se ela tivesse assim com os grandes lábios fechados, sobraria, né? Sobraria pequeno lábio. Então é completamente normal que esses pequenos lábios eles sobrem, tá? Eles têm uma função sexual. Então, quando a gente tá ali na relação sexual, os pequenos lábios eles se enchem de sangue. É um sinal de que você está ficando excitada, certo? Então, quando esses pequenos lábios são muito grandes, pode interferir na relação sexual? Pode, né? Então, é mito ou uma verdade? É uma verdade. Eliane, quando os pequenos lábios eles são muito grandes, eles podem gerar dor, por exemplo, com a roupa, né? Não é qualquer roupa que eu visto, porque os pequenos lábios ficam sobrando para fora e me machuca, nananana, ele fica ferindo. E qual o sinal de que esses pequenos lábios de fato estão sofrendo? Se existe ferimento deles, tá? Se eles ficam feridos por causa ali do tipo de roupa que você usa, por eles ficarem dobrados muito tempo, e aí sim você vai saber que eles estão correndo um risco, ok? Qual o problema de hoje em dia? O problema de hoje em dia é que se os pequenos lábios sobraram fora,
ali um pouquinho dos grandes lábios, eles já são enormes. Então vamos cortar fora. E não é bem assim que a banda toca, não é mesmo? Então, eu costumo dizer que você ir lá sem nenhum tipo de queixa, sem nenhum tipo de incômodo e arrancar fora os seus pequenos lábios, só porque você acha que não é esteticamente bacana, gente, é você fazer o... Como é que eu chamaria isso, né? É você, sei lá o quê. É você se mutilar. A verdade é essa, né? Então, é como se você estivesse ali se submetendo a uma mutilação. Por quê? Porque os pequenos lábios são importantes. Eles são importantes na relação sexual, eles se enchem de sangue, eles são sensíveis, eles podem promover prazer, a depender da forma como eles são tocados e estimulados. Então, não é um negócio assim que bora arrancar fora. Corta aqui, né? Eu vejo vídeos de mulheres que eu fico assim meio assustada, porque elas fazem quase uma festa, porque o médico arrancou fora os pequenos lábios que nem eram grandes, certo? Então, cuidado com o que a mídia coloca na sua cabeça, tá? Por quê, Eliane? Porque nem tudo é verdade, certo? Nem tudo é real. E às vezes eu percebo que o parceiro, né? Às vezes essa queixa vem do marido. E muitas vezes um marido que é viciado em pornografia, que tá acostumado com aquela vulva, né, da pornografia, que é rosa, que não tem grandes lábios, os pequenos lábios são tão pequenos, né, que são minúsculos. Então ele tá acostumado com aquele padrão, aí olha em casa e acha, né, que tem algum problema com a mulher. Mas se ele fosse comparar ali também o pênis, né, ia ter um descompasso, certo? Então, ó, fique esperto, tá? Fique esperto, inclusive, nas críticas que andam chegando aí até você, ok? Vamos lá. Uma pergunta boa aqui. É normal conseguir contrair o músculo do assoalho pélvico, mas na hora da penetração não conseguir? Olha, gente, isso é uma coisa muito importante. Eu quero fazer uma live com vocês só sobre assoalho pélvico, para que a gente tire essas dúvidas todas, tá bom? Porque a gente tem que entender que um assoalho pélvico saudável, ele simplesmente vai funcionar na hora da relação sexual. Então, não preciso ficar querendo fazer estripulia na hora do sexo, tá? Não é para o assoalho pélvico. Imagina, você vai pro sexo e aí você vai ali tão preocupada em colocar seu assoalho pélvico para funcionar que você perde o foco do prazer. Você perde o foco do sexo, de tudo que tá acontecendo ali, porque você tá tão preocupado em contrair, relaxar, esticar, torcer, fazer acontecer, que você perdeu o momento bom do sexo. Então, assoalho pélvico bem preparado não é assoalho pélvico para fazer malabarismo na hora do sexo, certo? Se você tem um assoalho pélvico saudável, ele vai funcionar na hora do sexo e é involuntário, certo? Por que, Eliane, que você tá falando que é involuntário? Porque na hora que a gente tem o orgasmo, o assoalho pélvico, ele contrai de forma involuntária. Isso significa que você querendo ou não querendo contrair, ele vai contrair. Certo? Então não precisa ficar com essa neura de querer contrair o assoalho pélvico na hora da relação sexual. Curta sua relação sexual, tá? E aí, o que você pode fazer para ficar craque? Você precisa treinar muito fora do sexo. É o que eu falo para as minhas alunas da jornada. Treine muito fora do sexo, faça muito exercício fora do sexo, para que na hora do sexo, se você quiser fazer uma contração, seja algo natural, que faça parte do momento, e não que você tenha que ficar pensando, agora contrai, agora relaxa, agora movimento, agora... Não, assim você vai perder a graça do esquema, tá? E esse não é o objetivo, tá bom? Entendido, meu povo? Vamos lá! Uma pergunta boa aqui, da Ingrid. Acho que eu já respondi várias da Ingrid, né? Então vamos lá. Camisinha. Camisinha atrapalha na hora do sexo? Incomoda? Eu acredito que já incomodou muito no passado,
certo? Então, quando a gente olha essa pergunta, que é muito comum e vem muito da parte dos homens, porque os homens falam assim, poxa, Eliane, mas sexo com camisinha é como se fosse chupar a balinha com a embalagem, não é assim que a gente tanto ouve? É assim. Mas aí o que acontece? A gente tem que entender que hoje existe outra tecnologia frente às camisinhas. Tá? Então, antigamente, a camisinha ela podia ser mais grossa, ela podia incomodar, podia, mas hoje, gente, hoje existe tecnologia para isso. E as camisinhas, elas têm sido muito, elas têm realmente proporcionado para os homens um conforto muito maior, tá? Para a mulher também. Então, experimente, certo? Eu sempre coloco, eu vou até deixar esse negócio nos destaques, porque vocês sempre me perguntam e eu sempre respondo, mas nunca tá nos destaques. Eu sempre indico 2 marcas de camisinha, não porque eles me deem nada, tá, gente? Nunca ganhei nada de seu ninguém. Mas entenda, essas 2 marcas são marcas que promovem um bem-estar, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, elas não causam nenhum tipo de alergia. Para o homem, elas são bem fininhas, então não incomoda. É bacana. Então, depois vocês me perguntam que eu posso passar para vocês as marcas que eu recomendo, certo? Ok? Ah, bem legal isso aqui, ó. Homem que não consegue ejacular com preservativo. É algum problema? É, principalmente um problema psicológico, tá? Porque os homens, gente, a gente precisa entender que os homens, assim como as mulheres, eles também escutam muitos mitos sexuais. Então, os homens, eles escutam que se usar preservativo, o pênis não vai ficar ereto, não vai conseguir ejacular, não é a mesma coisa, que ele tem que pegar a mulher sem nada, é pele na pele. Os homens... Oi? O som tá um pouco baixo. Então, os homens, eles acabam sofrendo também por essas pressões, tá? Então, as pressões acontecem nas mulheres? Acontecem de outras formas. Mas essas pressões acontecem para os homens também? Acontecem, tá? Então, muitas vezes, tem homens que perdem a ereção só por colocar a camisinha. E é um fator o quê, Eliane? Isso é físico? Não, gente. É exclusivamente psicológico. Tá? Então, esse homem também precisa trabalhar bem a cabeça, esse homem precisa também entender que existem muitos mitos relacionados a esse universo masculino e desfazer esses mitos, tá? Para ele ficar mais seguro, o que eu indico? Exercício do assoalho pélvico, porque para o homem, o exercício do assoalho pélvico vai ser excelente para melhorar a ereção e também para ter o controle da ejaculação, certo? Ok? Por que a grávida sente ardência depois da relação? Não, não é para a grávida sentir ardência depois da relação. É para a relação sexual ser confortável para a grávida e para não grávida. Pode ser que esteja acontecendo alguma lesão ali devido à fricção, né, entre a vagina e o pênis. E vale a pena investigar, porque na gravidez, na verdade, a gente vai ter uma resistência maior do corpo. Então, a gente vai ter mais secreção vaginal para exatamente proteger esse bebezinho que está sendo formado lá dentro. Então, a gente vai ficar mais lubrificada. A gente, às vezes, percebe que a quantidade de pelos aumenta, a região, né? A região genital escurece. Tudo isso para promover uma certa proteção, para que esse bebezinho fique protegidozinho ali durante a gravidez. Então, não era para sentir incômodo, não era para sentir ardência nenhuma. Então, vale a pena dar uma investigadinha, certo? Gente, muito bom! Muito bom! Estão reclamando do som? Melhorou o som? Meu marido veio aqui me dar um toque que o som estava baixo. Tomar remédio ajuda na libido? Gente, quando é que a gente toma remédio? Eu sempre falo pra vocês. Ó, desejo sexual diminuído pode acontecer porque o relacionamento tá ruim. Desejo sexual diminuído pode acontecer porque os hormônios estão desequilibrados, tá? Então, existem fatores emocionais
e existem fatores físicos, certo? Quando é que a gente toma remédio para melhorar a libido? Quando você tem alguma desordem hormonal, ok? Então, se eu tô com meu testosterona muito baixo, o que eu faço? Eu vou no médico, no endocrinologista, ele vai fazer a dosagem, vai fazer exame, você vai descobrir que tá com pouco hormônio e ele vai fazer para você de forma específica, ele vai passar, né, esse hormônio para você. Mas a gente não sai tomando remédio à torto e à direita para melhorar a libido. Na maioria das vezes, eu até gosto, viu? Existe um estudo que mostra que mais de 70% das queixas das mulheres em relação à libido, em relação ao desejo, elas acham que são problemas hormonais, né? Que são problemas, né, de ordem fisiológica, mas 70% dessas mulheres, elas têm problemas relacionais. O que significa isso, Eliane? Significa que o seu emocional está te impedindo de ter desejo, certo? Isso significa que o seu relacionamento pode estar ruim, e aí esse relacionamento precisa ser melhor trabalhado. Esse relacionamento precisa, ser cuidado. Por quê? Porque quando a gente cuida do relacionamento, o desejo melhora, certo? Então, às vezes, a gente tem a resposta clara, mas a gente fica querendo encontrar outras questões, né? Fora, para poder, como é que se diz? Para poder justificar, né, o que a gente está passando. Então, ai, minha libido tá terrível, mas meu marido não conversa comigo, a gente não sai para passear, a gente não assiste um filme juntos, a gente não tem tempo de qualidade, a gente perdeu a conexão. Então, como é que um evento, porque sexo, gente, sexo é emocional e físico, certo? Então, sexo sempre vai envolver esses dois fatores. Aí você tira o emocional, o cuidado todo que existia antes. Vai ficar só o físico? Vai, mas vai ficar como? Deficiente, tá? Então, eu preciso do meu aspecto emocional bom e eu preciso do meu aspecto fisiológico bom também. Aí, quando os dois estão bem, quando os dois estão bacana, aí o sexo fica bom também, não é verdade? Então é isso. Ok, muito bem. Nosso tempo está acabando, gente. Nosso tempo está acabando. Olha só. Vou lembrar mais uma vez para vocês, falei no início, vou falar aqui no final, o livro Conversa Íntima, agora no mês de outubro, quem comprar o livro Conversa Íntima vai ter um desconto especial na Jornada Vagina Fitness, que vai começar quando? A partir de domingo, a gente já vai começar aí com a 4ª turma. Eliane, eu já posso me inscrever? Na jornada? Ainda não. Primeiro você tem que se inscrever na Semana da Sexualidade. Por que que eu resolvi fazer essa Semana da Sexualidade? Eu quero que ela seja a base, tá? Eu quero que ela seja, assim, a estrutura inicial para que você depois chegue lá na jornada 100%, assim, já sabendo de muita coisa, já tendo assistido a Semana da Sexualidade, já com muitas informações de qualidade, para que a jornada seja vivenciada de uma forma muito mais intensa, tá bom? Então, se você tem interesse na jornada, você tem ainda outra coisa para fazer antes. O quê? A Semana da Sexualidade. E só quem vai fazer a jornada, Eliane, pode fazer a Semana da Sexualidade? De jeito nenhum. Todo mundo pode fazer a Semana da Sexualidade. É um evento online, é um evento gratuito. Como é que funciona? Você se inscreve, que ainda dá tempo, viu, gente? Então, você se inscreve hoje e amanhã, 9 horas da manhã, vai estar chegando no seu e-mail a primeira aula, certo? Aí depois você vai receber a segunda aula. Que dia, Eliane? Na quinta-feira. E aí vai vir a terceira aula. Que dia, Eliane? No domingo, dia 1º, tá bom? Então, a Semana da Sexualidade, ela é composta por 3 videoaulas.
Essas videoaulas, elas vão chegar no seu e-mail. Agora, durante a noite, todos os dias dessa semana, nós vamos ter aqui as nossas lives, tá bom? Então, eu espero você semana que vem, viu? Semana que vem. Ó como eu tô doida. Eu espero você amanhã. Amanhã eu espero você. Pra quê? Pra gente conversar sobre o conteúdo que vocês assistiram da Semana da Sexualidade. Meu tempo tá acabando, mas eu queria te dizer que foi uma delícia estar com vocês, tá bom? Foi muito bom, foi muito legal tirar a dúvida de vocês. E durante essa semana toda, às 9 horas da noite, a gente vai poder tirar mais dúvidas, conversarmos mais e vai ser muito bom, vai ser muito legal. Eu fico o dia inteiro esperando, ó, esperando esse momento, porque pra mim é muito gostoso, é muito legal, tá bom? Então, ó, boa noite para vocês. Vou deixar salva essa live, certo? Boa noite!